Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Nova Era da Marcenaria Moderna. Eu sou Robert Coriolano, eu sou empreendedor, eu sou empresário do segmento de marcenaria moderna. Eu já estou nesse segmento há muitos anos, já são mais de 13 anos de experiência no ramo de marcenaria moderna. E toda essa experiência me permitiu criar uma metodologia simples e eficaz de como te ensinar a faturar 60k por mês com móveis planejados. Esse programa, Nova Era da Marcenaria Moderna, foi um programa criado pensando em você que já é profissional do segmento de marcenaria moderna ou você que pretende empreender nesse segmento. Vamos discutir sempre aqui ideias, conteúdo de valor, muitas dicas que irão ser de extrema valia, ou seja, muito importante para você, para que você possa mais rapidamente e mais facilmente alcançar esses níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. Hoje vamos falar aqui o tema aspectos legais em marcenaria moderna. Mas o que é isso, Robert? Aspectos legais em marcenaria moderna? O que isso tem a ver com faturamento, com faturar, né, 60k por mês com móveis planejados? Como assim? É simples. Aspectos legais que eu estou me referindo são todos aqueles, digamos assim, contratos que de alguma forma muitos profissionais fazem ainda hoje de maneira verbal e de maneira não oficial, ou seja, oficiosa. Esses aspectos legais que eu me refiro são, por exemplo, você formalizar absolutamente tudo que for referente à venda, à comercialização dos seus produtos e dos seus serviços. Por exemplo, orçamento. Outro exemplo, um contrato, um recibo, um termo de entrega, termos de garantia, enfim, todos aqueles aspectos que por vezes o cliente questiona a você de maneira verbal, mas que depois você oficializa através de um documento. Mas, ok, Robert, eu entendi o aspecto, né, realmente legal, o que é, mas qual é o benefício que isso vai me trazer? Qual o benefício? Eu penso da seguinte forma, e pode acreditar que realmente funciona. Todo cliente de imóvel planejado, todo cliente que faz uso desse tipo de produto nesse mercado, ele sabe que esse produto, móvel planejado, é um produto de alto valor agregado. Ou seja, ele é um produto muito caro. E por ser um produto caro, ele logicamente fica muito reticente quando ele vai ter que escolher, por exemplo, entre A, B ou C. Ou seja, que é você e alguns concorrentes seus. E por que ele fica reticente? Exatamente pelo que nós falamos, pelo fato de ser o móvel planejado um produto de alto valor agregado. Então ele quer se certificar daquele fornecedor do serviço ou do produto que de fato irá dar garantias a ele, além, logicamente, da qualidade do seu produto, mas também dar segurança e garantia a ele de que tudo aquilo que ele falou estará lá, por exemplo, registrado em um contrato. Porque verbal, muitas vezes não funciona e sempre pode deixar dúvidas para uma discussão, pode deixar pontos em aberto que possam levar a uma discussão. Então você estabelecer isso
de forma contratual, de forma oficial, através, né, como eu disse, de aspectos legais em torno de toda essa venda, dessa comercialização, é a maneira mais eficaz que você tem de convencer ao seu cliente, de dar segurança ao seu cliente de que você é o melhor profissional comparado a outros que não garantem absolutamente nada, que não oferecem as mesmas garantias que você. Então, percebeu agora a importância dos aspectos legais em marcenaria e qual é o benefício que você poderá ter ou trazer? Mas você poderia me perguntar ainda, eu tenho realmente que ter isso? Bom, ficou evidente a você um benefício, mas você ter que ter, se você é obrigado a ter, cabe a você responder. Já mostramos a importância, já mostramos o benefício. Aqui eu te ensinei, te expliquei qual é o benefício que você consegue, né, através de ter isso, né, de ter todos esses aspectos discutidos de uma forma legal. Mas a opção é sua. Agora, posso lhe garantir, posso lhe afiançar que se você estabelece isso, se você realmente cria para você, ainda enquanto marceneiro ou para a sua empresa, o nível que você tem de assertividade em vendas é muito maior. Você certamente consegue aumentar os seus níveis de faturamento a partir do momento que você estabelece essas garantias aos seus clientes de maneira formalizada. É como eu disse, esses clientes, muitas vezes, do mercado de marcenaria moderna, eles já trazem consigo uma série de dores, de traumas já vividos em uma forma anterior, numa negociação anterior, que um outro profissional não cumpriu um determinado ali preceito estabelecido, seja de qualidade, seja do produto, seja de prazo em relação à qualidade, enfim. Então, ele não estabeleceu isso. Isso deixou no cliente um certo trauma, porque, como nós dissemos, é um valor de alto, né? Um produto de alto valor agregado. E ele não vai ali arriscar a colocar um alto valor na mão de um profissional no qual ele não confia. E uma das maneiras melhores de você adquirir a confiança do seu cliente é através desses, né, aspectos legais, como eu chamo, em marcenaria. E aí você consegue perceber, né, isso, e se você estabelecer, você vai ter vantagens, como nós dissemos, né? Mas você pode dizer, pô, Robert, e agora? Ok, eu percebi a importância, eu percebi as vantagens, os benefícios que eu vou ter, eu sei que não é obrigatório, mas é muito bom que eu realmente tivesse, sim. Mas e agora? Eu não tenho. Por onde eu começo? Bom, é exatamente isso. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar aqui alguns aspectos que você deve levar em consideração para a elaboração de um contrato. Isso é por onde você deve começar. Porém, existe sempre, né, um passo a passo, uma maneira mais fácil, e que sempre essa maneira mais fácil é uma maneira de você pegar atalhos para chegar mais rapidamente a esses níveis de faturamento de 60.000 por mês com móveis planejados. Eu mesmo, antes de descobrir isso, antes de estabelecer isso como uma premissa, ou seja, como uma obrigação para a minha empresa, eu errei muito. Nossa, eu errei muito. Sabe, foram vários erros também dentro desse aspecto legal que eu apanhei e que isso resultou, né? E se resumiu em prejuízos. Então, são esses erros que eu não gostaria que você cometesse. Então, são esses erros que eu quero mostrar a você um caminho diferente, como eu falei, um atalho para que você dê um drible, né? Um drible em todas essas possibilidades de erro
essas cascas de banana para você não escorregar e chegar mais rapidamente a esses níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. Então vamos lá? Vamos ver o que é realmente importante, o que eu tenho que estabelecer para eu poder ter essa tranquilidade e passar mais segurança aos meus clientes. O primeiro passo seria o seguinte: quando você elabora um orçamento para o seu cliente, como é que você apresenta esse orçamento ao seu cliente? Ele te faz uma solicitação, uma chamada, né, para que você vá até a residência dele, seja apartamento, seja uma casa, para que você vá tirar umas medidas e depois elaborar um projeto e posteriormente um orçamento. Quando você já vai apresentar o orçamento ao cliente, como é que você apresenta esse orçamento? Qual é a maneira que você apresenta isso ao cliente? Você simplesmente digita, escreve no WhatsApp e já responde ao cliente? Ou você formaliza esse documento? Ainda que você formalize em forma de documento, como é que você faz a descrição desse seu orçamento? Essa pergunta ela é pertinente porque, por uma vez, numa situação, eu apresentei antes, quando não tinha essa percepção, um orçamento, digamos, na sua totalidade, aonde era um apartamento inteiro, sala, 2 dormitórios para serem mobiliados, mais cozinha, área de serviço, e eu apresentei o orçamento de uma maneira macro, ou seja, um orçamento total. E depois, na hora da execução desse projeto, que foi aprovado o orçamento, fechei a venda, mas depois na execução, nossa, mas foram muitas discussões. Por quê? Porque determinados pontos não estavam amarrados ali no orçamento. Na hora que eu tive, né, não tive na realidade a preocupação de amarrar todos os itens, né, todos, ambiente por ambiente, fazer realmente a descrição de tudo aquilo que deveria estar ali constando naquele orçamento e que não estavam. Então, ali, como a gente diz no bom popular, foi pano para manga, sabe? Aquelas discussões, não, mas isso está incluído, isso não está incluído. Não, mas não está. Não, mas no orçamento, não, sabe? E aquela discussão. Então, o que é importante você tirar disso, dessa informação, dessa experiência? É que você deve estabelecer um orçamento, fazer um orçamento muito bem informado. Ou seja, informe exatamente aquilo que você está oferecendo. Discrimine, né, os ambientes, discrimine os móveis, diga lá quais são todas as suas características, enfim, mas deixe tudo muito bem amarrado para que isso não dê, como eu acabei de dizer, pano para manga para discussões, tá certo? E outro aspecto também é deixar muito bem claro, já no orçamento, qual é o prazo, né? Qual o prazo de entrega que você vai estabelecer para esse projeto para ser entregue, bem como também já a forma de pagamento. E por que eu digo isso? Mas por que, Robert? Por que eu tenho que já no orçamento deixar claro todas essas especificidades, digamos assim, do projeto? É porque é baseado no orçamento que você depois, quando fizer a elaboração do seu contrato, você vai tirar ali daquele orçamento as informações que vão servir de base para o seu contrato. Então, as coisas precisam estar bem amarradas. Não pode você colocar no contrato uma coisa que não foi estabelecido, por exemplo, no orçamento, que não foi discutida, que não foi, não apalavrada, mas que foi ali acordado, acertado, através daquele orçamento que foi aprovado conforme ele foi descrito. Então, quanto maior
melhor o seu grau de discrição, né? Você discriminar corretamente esse orçamento, tanto melhor, ok? Mas, ok, e aí? Agora, eu fiz o orçamento, Robert, beleza, mas você falou aí em contrato, né? Então, eu tenho que fazer um contrato? Eu preciso fazer um contrato? Eu sempre digo assim, quando eu tenho que responder uma pergunta, eu procuro fazer da forma inversa. Se eu me colocar na condição de consumidor, ou seja, de cliente, se eu estivesse do outro lado, estivesse comprando, né, um produto de alto valor agregado, eu iria gostar de ter um contrato onde ali estivesse todas as cláusulas estabelecidas de tudo aquilo que eu vou ter de garantia, de tudo aquilo que vai ser me dado como realmente garantia. Se a minha resposta for sim, eu não posso fazer de forma diferente. Então, ter um contrato é sim muito bom e é de todos, né, aquilo que a gente vai falar aqui dos aspectos legais, o mais importante, porque é o contrato que vai amarrar absolutamente tudo aquilo que for relativo àquela sua venda. Então, é lá no contrato que você vai retratar o que você colocou no orçamento. O que foi que você orçou? Uma cozinha, lá naquele seu orçamento? Descreva essa cozinha no contrato. A mesma linguagem que está lá no orçamento, ela tem que constar aqui no contrato. Por isso eu chamei a atenção para que o orçamento ele seja muito bem elaborado, ele seja muito bem descrito, para que depois ele possa servir de base para o contrato. Percebeu? Então, o contrato é isso. Ele vai amarrar absolutamente toda essa relação entre o contratante, que é o cliente, e o contratado, que é você ou a sua empresa. Você enquanto profissional de marcenaria moderna, você enquanto marceneiro, tá certo? E que também ali vão estar estabelecidas todas as outras relações, além disso, como eu falei, da descrição do produto. Esse é um ponto muito bem importante. Ele tem que ficar muito bem descrito, muito bem amarrado, para que você possa realmente ter a tranquilidade e dar a tranquilidade ao seu cliente de que tudo vai ser executado conforme foi contratado. Então, o contrato é aquele ponto que amarra, mais uma vez, todas as questões a serem discutidas entre contratante, que é o cliente, e contratado, que é a empresa ou você enquanto profissional. Mas, Robert, você pode me dizer, eu não tenho uma empresa, então como é que eu vou fazer um contrato se eu não tenho uma empresa, um CNPJ? Ué, se você não tem CNPJ, assuma você essa responsabilidade. Você enquanto marceneiro, você enquanto profissional, né, do segmento de marcenaria moderna, assuma você essa responsabilidade. E aí você vai lá e vai estabelecer isso como premissa, tá certo? Então, é dessa forma que muitas vezes, ou é exatamente nesse ponto, aonde os profissionais desse segmento, alguns, mais erram. Por imaginar que não é uma empresa, ele não só não pode, como não deve dar garantias. E é aí o maior erro, porque é exatamente isso, como eu disse, que vai dar mais segurança ao seu cliente em fechar com você. Ora, se você dá mais segurança aos seus clientes, você tem uma probabilidade muito maior de fazer mais vendas e, como eu digo sempre, de aumentar vendas, de chegar a níveis de faturamento de 60.000 por mês com móveis planejados. Se torna muito mais fácil você chegar a esses níveis de faturamento a partir de que você, né, percebe que determinados passos, como eu mostro a você, que são necessários para você alcançar
esses níveis de faturamento de 60k por mês. Então, quando você percebe isso, esse passo a passo, você sendo realmente guiado para um caminho, você começa realmente a perceber as vantagens, né? As vantagens de você realmente seguir isso, seguir uma orientação, alguém que possa realmente, porque não são todos, mas alguém que possa realmente estar disposto a ajudar você nesse caminho. Bom, então estamos lá, falamos sobre orçamento, falamos sobre contrato. E quais são os aspectos, então, que eu devo amarrar muito bem nesses contratos? O que eu tenho que estabelecer nesses contratos? Que regras? Enfim. Bom, logicamente, esse contrato ele vai estar, ou terá que estar associado ao tipo de trabalho que você desenvolve, ao tipo de produto que você comercializa. Então, dizer que existe um contrato que vai ser padrão, tudo muito bem, você pode até ter algum ali que vai servir para você, mas de parâmetro, ok? Mas você tem que estabelecer, né, ali o seu e que você vá, ainda que fazer uma adaptação, trazer para o seu negócio. E aí, um dos principais pontos que normalmente gera muita discussão é o prazo de entrega. Eu falei que ele deve ficar já amarrado desde o orçamento, qual é o prazo de entrega. E agora no contrato eu digo, esse é um ponto nevrálgico, né? Um ponto muito importante e que você deve deixar muito bem amarrado. Aí eu te pergunto, como é que você estabelece o teu prazo de entrega? Como é que você faz esse acordo, né? Como é que você deixa fechado isso, amarrado com o seu cliente? Um determinado momento, eu fazendo, né, logo lá no início, por isso eu sempre digo que a gente dar o exemplo dos nossos erros é sempre importante. Tive uma cliente e eu ali, sempre naquele afã de dar um melhor atendimento, de atender melhor o cliente, de querer cativá-lo também através disso, eu disse a ela que o meu prazo de entrega era de 30 dias, normal, padrão, conforme estabelecido já em contrato, né? Porém, ela disse assim: mas não tem como o senhor me antecipar esse prazo? Aí eu disse, não, vamos fazer assim, eu vou trabalhar para que eu possa lhe entregar esse projeto até o dia 15, só não me recordo o mês, até o dia 15 eu vou lhe entregar. E esse dia 15, ele caía numa quinta-feira. Aí quando foi na quinta-feira, logo, né, no início da tarde, a cliente me liga já meio desesperada. Mas o senhor não vai trazer meus móveis? O senhor disse que iria trazer, entregar no dia 15. Eu falei, sim, eu sei, eu lembro. Eu disse que a senhora que eu iria fazer tudo para que eu pudesse realmente antecipar o prazo de entrega do seu projeto, dos seus móveis. E hoje é dia 15, realmente. Então, o senhor tem que trazer os móveis. Eu disse, mas eu já estou finalizando, aqui a produção. E não adianta eu levar agora, porque eu não vou conseguir finalizar a montagem. Porque como o seu é um prédio residencial, tem a questão do limite do horário. Então, amanhã pela manhã, na sexta-feira, eu levo já de manhã cedo e já inicio a montagem. E aí acredito que até o final da tarde eu já consiga terminar e matar toda a montagem e entrega do seu projeto. Era uma cozinha. E ela disse para mim, não existe isso, não existe sexta-feira, porque o senhor disse que ia entregar na quinta, não existe sexta. Eu falei, mas veja bem, eu estou só antecipando. Eu disse sim, mas eu estou antecipando um prazo que o normal não é esse, né? Não, mas isso não existe. Aí, sabe, aquela discussão. Falei, vamos fazer o seguinte,
A senhora mesmo disse que eu fiquei de entregar o móvel no dia 15. Ok, então eu vou lhe entregar hoje, beleza? E eu cheguei lá para entregar, já era por volta das 16h30, 17 horas. Até a gente chegar no apartamento, descarregar tudo, subir pelo elevador e fazer a entrega, deu às 18 horas, eu não poderia mais montar. Aí foi o que eu disse a ela: a senhora está vendo? A senhora está vendo? É exatamente isso que eu já havia lhe dito. Se fosse amanhã, eu já poderia vir tranquilo e fazer a montagem até o final do dia. Bom, resumo e experiência obtida a partir dali. Deixe muito claro qual é o prazo de entrega correto lá no seu contrato. Se o cliente disser, mas é muito longo, não tem como antecipar. Se eu conseguir antecipar, eu ligo para a senhora avisando qual é o dia que eu vou trazer e se a senhora já vai me permitir montar. Mas a partir desse exemplo, nunca mais, viu? É como eu disse, me serviu realmente de experiência, esse erro me serviu de experiência para dizer, bom, isso eu não faço mais e eu deixo muito bem amarrado esse ponto, esse aspecto lá no meu prazo, o meu prazo de entrega lá no meu contrato. Assim como você também tem que deixar muito claro quais são as formas de pagamento que você já estabeleceu com o seu cliente, o que foi que você deixou ali para ele, né, já estabelecido como possibilidade. Se é à vista, se vai dar uma entrada, se não vai dar uma entrada, se vai ser parcelado, parte dele vai ser entregue, pago depois da entrega, ou se vai ser no cartão de crédito, enfim, tá certo? Então, é sempre importante você também deixar amarrado ali, bem como também o tipo de produto que você está entregando, tá certo? Porque existem materiais diferentes, MDP, MDF, conforme nós já falamos aqui em oportunidades anteriores. E aí, mais uma vez, tem um exemplo que também aconteceu comigo. Eu havia feito, né, um projeto de uma complementação de uns móveis já existentes numa cozinha. E aí eu deixei muito claro já, e aí sim, com o contrato, deixei claro que o meu material, do meu projeto, era 100% MDF. E eu procurei trabalhar, e eu fiz essa complementação, com o mesmo revestimento externo, todo externo, do que tinha lá, né? O mesmo revestimento, ou seja, o mesmo tipo de acabamento, né? Acredito eu que era um nogal Sevilha, alguma coisa assim. Enfim, e aí depois a cliente me chamou para fazer uma assistência, porque umas prateleiras internas lá estavam sofrendo algum tipo de deformidade, né? E eu peguei, fui lá. Primeiro eu observei que as prateleiras realmente estavam deformadas, mas talvez pelo vão, que era muito grande, e não se teve a preocupação de colocar ali eu chamo de anteparo, né? Ou seja, colocar ali um montante para que ele não sofresse a deflexão. Mas o que eu percebi ainda é que é o seguinte, não era no móvel que eu havia feito a complementação, e ela imaginava que sim, só que o anterior tinha parte lá em MDP. E como no meu estava especificado muito bem que era 100% MDF, eu disse, não. Essa responsabilidade aí não me cabe, não é realmente do meu móvel, daquilo que nós fizemos. E aí só não gerou realmente uma discussão maior, porque no meu contrato estava lá, discriminado de forma bem clara, que o nosso produto era 100% MDF. Ok? Então, por isso que eu digo, o contrato é aquele ponto, né? Aquele aspecto legal que amarra muito bem, muito claramente, tudo aquilo que está envolvido com a venda. E é por isso que eu sempre chamo atenção, mas o contrato é importante, o aspecto legal é importante, sim, ele é muito importante, ele é um instrumento que você pode usar de convencimento aos seus clientes de que você trabalha corretamente
de que você garante aquilo que você está entregando, não só em termos de serviço, mas em termos de produto também. E toda vez que você faz isso, como eu digo, você facilita vendas e com isso ganha, né, mais clientes, aumentando seus níveis de faturamento, chegando aos níveis de 60k por mês com móveis planejados, que é o nosso objetivo, de mostrar a você como chegar a esses níveis de faturamento com móveis planejados, como vários aspectos, levando em consideração aquilo que a gente orienta, inclusive aspectos legais, que pode de princípio parecer a você que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Você também tem que ter um cuidado muito grande com relação à questão dos acessórios, né? Quando você faz, como é que você apresenta, por exemplo, o seu projeto ao cliente? Você foi lá, o cliente te chamou, você foi lá, tirou todas as medidas, viu o que o cliente queria e depois você foi elaborar o projeto. Aí você foi apresentar esse projeto. Como é que você apresenta esse projeto? Você apresenta ele ali rascunhado, rabiscado, né? Como a gente diz, um draft, um desenho num papel, ou você apresenta em 3D? E quando você apresenta em 3D, você faz a decoração de todo esse ambiente? E como é que você mostra isso ao cliente? O que é que você, na hora de fazer a apresentação, você amarra o que realmente é projeto e o que não é projeto? Por que eu estou te perguntando isso, né? É como eu disse, eu tenho muita experiência, então são muitas histórias, né? Muitos exemplos. Em um determinado momento, fazendo uma apresentação a cliente, apresentei, logicamente, em 3D, um projeto muito bonito que envolvia, né, toda a ambientação de uma sala de estar-jantar. E quando eu fiz, uma forma que realmente sempre chama a atenção dos clientes é a questão visual. Nós mesmos, né? Quando a gente vai a um restaurante e que você pega um cardápio muito bem elaborado, com aquelas fotos bonitas dos pratos, é a primeira coisa que chama a nossa atenção, não é verdade? Você é atraído pela visão. Então, é aquela foto que realmente vai te impressionar mais rapidamente, a te levar, a te conduzir para aquele prato. Então, assim, é um projeto. O projeto também, ele já encanta o cliente de primeira. Então, é através do projeto que você realmente vai encantar o cliente para que ele possa, né, depois assim, nossa, é isso que eu quero. Mas, para fazer isso, você vai fazer, logicamente, decoração, fazer a iluminação, depois a renderização e tudo isso, né? Se você já tem experiência, você sabe como funciona. E se você não tem essa experiência ainda, fique atento, né, a essa observação, a essa dica. E aí, depois que eu fiz a venda, fiz a apresentação, fiz a venda e fiz lá, montei tudo, né, tudo lá montado, tudo certinho, bonitinho. E a cliente veio comigo e disse assim: mas cadê a TV? Que TV? A TV que aparece lá no painel, lá no home. Eu falei, sim, ela aparece, mas aquilo ali é um elemento decorativo para efeito de projeto. Não, mas estava lá, tem que ser entregue. Eu falei, não, ali é um elemento decorativo. Então, para efeito de decoração, a gente apresenta porque fica muito melhor. Como é que eu vou apresentar um projeto nu, cru, sem nenhuma decoração? Então, a gente coloca ali, que é um painel, vai ter uma TV. Rapaz, pense numa discussão. Mas, de novo, mais uma vez, aonde é que foi dirimida, né, tirada a dúvida e a discussão? Contrato. Certo? Então, é isso. Lá no contrato, simples, claro, né, que acessórios não fazem parte, né, e simplesmente são elementos decorativos que são apresentados na hora, né, da apresentação do seu projeto. Então, assim como esses, vários outros cuidados você tem que ter, né,
dentro desses aspectos. Você tem que realmente deixar tudo muito bem amarrado, tudo muito bem linkado, para que você possa, você ter a garantia e a tranquilidade de não ter nenhum problema com o seu cliente, assim como também para dar tranquilidade ao seu cliente. Então, esses aspectos legais, eles servem a ambos os lados. Ele realmente serve para dar tranquilidade, tanto a você e a sua empresa, ou para os clientes também. E que qualquer dúvida, ela seja tirada através desses contratos. Então, esses aspectos, como eu chamei a atenção, que falei, que exemplifiquei, que acabei, né, de ensinar a você, e alguns outros que você deve considerar na hora de fazer essa elaboração, dessa documentação. Tem um outro aspecto, ou alguns outros aspectos que você deve levar em consideração também, como, por exemplo, alterações de projeto. O projeto, uma vez apresentado, ele pode ser alterado? Sim ou não? Como é que você lida com isso? Você fez, vendeu um projeto. E aí depois, você vai executar esse projeto. Mas você, por exemplo, pode ter contratado um montador freelance. E aí lá, o cliente com o montador resolvem fazer uma alteração no projeto. E depois você vem ao final, lá para fazer a verificação e a entrega, e percebeu que o projeto original sofreu uma alteração. E aí, como lidar com isso? Como é que você lida com isso? Então, é um aspecto que você também deve levar em consideração para que você não fique, né, suscetível, você não fique ali vulnerável a uma situação como essa. Porque a responsabilidade é sua, é você que está ali realmente contratando, é você quem depois tem que dar as garantias a esse cliente. Então, fazer uma alteração em um projeto só se for com a sua anuência, ou seja, com o seu conhecimento e com o seu consentimento. Então, fique atento a aspectos como esse também, amarre tudo isso muito bem amarrado, assim como também qualquer outro aspecto, por exemplo, de instalação, que são as montagens, tá certo? Você pode correr, né, responsabilidades sobre qualquer dano que possa vir a causar o imóvel, desde que você não tenha o cuidado de deixar isso amarrado, claro, nos seus contratos, como, por exemplo, a liberação por parte do contratante, que no caso é o cliente, né, para que possa lhe ceder durante o período de montagem as plantas elétricas, plantas hidráulicas, hidrossanitárias, para que você não corra o risco de, quando for fazer a fixação de determinado móvel, ir lá e furar um cano. Eu já ri, né? Porque já aconteceu comigo. Exatamente isso. Já aconteceu. Então, exatamente para que você não incorra no mesmo erro, para que você não caia, né, não escorregue na mesma banana que eu, é que eu estou me permitindo isso, passar a você todas essas informações, todas essas dicas, ensinar a você determinados aspectos que realmente são importantes, que você possa trilhar um caminho sem atropelos, que você possa chegar mais rapidamente a esse nível de faturamento de 60.000 por mês com móveis planejados. Então, é esse o propósito, ajudar você a caminhar nesse sentido. Existe sim uma maneira mais fácil, uma maneira mais rápida, uma maneira mais eficaz de chegar a esses níveis de faturamento sem incorrer nos mesmos erros. Então, são muitas observações, são muitas coisas ainda, e porque é muito difícil a gente, por exemplo, passar um período como esse, absolutamente tudo. Então, é por isso que eu digo que eu tenho uma metodologia que é simples e que é eficaz, que pode facilitar todo o seu trabalho, pode facilitar essa sua caminhada para esses níveis de faturamento de 60.000 por mês com móveis planejados. E certamente esse assunto que eu trouxe aqui para você hoje,
que são os aspectos legais, ele vai contribuir muito, muito, muito para você. Vou deixar para que você possa perceber realmente a importância disso, de conhecer exatamente todos os caminhos, todos os atalhos. Mais uma dica, vou deixar aqui para finalizar, fechar essa nossa discussão, esse nosso programa de hoje. Você faz termo de entrega? Você sabe o que é um termo de entrega? Como é que você finaliza a entrega do seu serviço ou do seu produto? Você simplesmente chega, chama o cliente e diz: agora está aqui, eu já terminei o meu trabalho e já tudo ok, e aí vamos dar uma conferida aqui, ver se está tudo certo. Aí o cliente vai lá, abre todas as portas, abre as gavetas, vê se não está prendendo, vê se não tem nenhum problema em função disso, em função da montagem, observa os alinhamentos. Enfim, o cliente faz uma inspeção, vamos assim dizer, naquele serviço que já foi entregue, que já foi concluído. É dessa forma que você entrega, aí o cliente te diz: ok, tá tudo perfeito, tá tudo ok, né? Material tudo beleza, sem nenhum defeito, sem nada. E aí depois passa um tempo pequeno, ainda que seja, esse cliente te chama para fazer uma assistência porque o móvel está manchado. A superfície dali, ele era uma superfície sólida e ele está manchado e ele veio assim. E aí, como é que você vai discutir com o cliente se realmente ele foi entregue daquela forma, se a entrega você faz de maneira verbal? Então, o termo de entrega é exatamente para isso. Termo de entrega significa dizer: eu estou recebendo um termo, eu, cliente, estou recebendo nos termos que estão aqui descritos. Ou seja, nesse termo de entrega, eu tenho que dizer que eu entreguei o meu produto, o meu serviço, dentro do prazo estabelecido em contrato e dentro de todas as condições que também foram estabelecidas em contrato, de acordo com o projeto que foi aprovado. A partir do momento que o cliente assina um documento como esse, agora eu estou tranquilo de que realmente eu entreguei o meu serviço, eu entreguei o meu produto, e aí eu posso botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, é para isso que serve o termo de entrega, ok? Gostou da dica? Então, é isso. Deixe depois aí nos comentários, na publicação desse vídeo, se a dica realmente serviu para você e se vai realmente, de fato, todas essas outras que eu te dei, facilitar o teu trabalho, me perdoe, e abrir, de uma maneira mais clara o teu caminho rumo aos 60K por mês com móveis planejados.